O Intruso, William Faulkner. Sul dos Estados Unidos, década de 40. Um fazendeiro idoso é encontrado ao lado de um cadáver e tem nas mãos ainda uma arma de fogo que foi recentemente usada. Esse ponto de partida, essa situação, já por si mesma dramática, se torna ainda mais séria e tem o potencial de incendiar a comunidade porque esse fazendeiro idoso é negro e o homem assassinado é branco. O enredo que poderia se tornar uma coisa completamente diferente e estragada por um escritor do politicamente correto, felizmente é desenvolvido aqui por um dos maiores autores norte-americanos do século XX, William Faulkner. Eu sempre digo que o Faulkner é um escritor que recompensa o leitor que fizer o esforço para ler. Eu digo isso não apenas por ter lido esse livro, e não apenas por ter lido O Lance Mortal, que eu comentei num dos vídeos do mês da leitura mágica, do ano passado, em setembro. Mas porque eu já leio Faulkner desde os meus 17 para 18 anos, desde que eu li pela primeira vez o romance Santuário, que eu já reli algumas vezes, e li outros livros do Faulkner, reli alguns, e tenho lido, volta e meia, pego um livro novo dele e leio. E nesse tempo todo que eu leio, eu só vejo confirmada essa minha impressão, que é um escritor que merece o esforço que o leitor fizer para ler bem o seu texto. Ele tem um volteio narrativo que ele parece que carrega, puxa pela mão o leitor, para que o leitor entre dentro daquele universo, da forma como ele está apresentando esse universo, que é aquele estilo dele elaborado, aquele estilo intrincado que ele escolheu para contar a história. Mas quando o leitor começa a se habituar àquele clima, né? Aquela atmosfera e aquela forma como a coisa tá tendo, a história está sendo contada, começa a gostar. Começa a gostar da história, começa a se afeiçoar aos personagens, porque essa é uma mágica que o Faulkner tem. Na maioria dos romances que eu li dele, você não apenas gosta da história, do enredo que ele está contando, mas você começa a perceber que aquela forma, né, ela de alguma maneira, ela te coloca dentro do tema, né, dentro das peripécias, dentro daquelas situações que ele está colocando ali com aqueles personagens, da maneira como ele quer que a gente veja. Eu não sei como ele faz isso, mas ele faz. E você começa a gostar das figuras que ele cria, que ele apresenta. Porque eu não acho que o Faulkner seja um escritor que, com esse estilo complicado, esse estilo mais difícil, que exige mais do leitor que ele tem, que ele realmente pede isso, ele seja, contudo, um escritor só do intelecto. Ele é um escritor que passa pelo coração, com certeza, porque ele sempre passa pelo meu coração e passou pelo meu coração aqui também, no Intruso. Como diz as orelhas desse livro, quando você tira, né, esse estilo do Faulkner, o que você tem é um drama de tribunal, uma história de denúncia social, mas ele nunca cai no erro que os autores do politicamente correto, dessa praga do politicamente correto fazem, que é deformar os personagens para se encaixar naquela camisa de força de politicamente correto, e ele não interrompe a história que ele está narrando, ele sempre tem consciência que ele está escrevendo uma obra literária, uma obra de arte, né? Para fazer discurso, para fazer panfleto, ele não faz isso. E você tem também uma história que tem suspense, que em alguns momentos parece que está flertando com um romance policial, porque tem capítulos no Intruso que você termina com uma surpresa, naquele suspense, você faz aquilo, você tem aquela surpresa, né, do suspense. Ele cria essa atmosfera nesse estilo, né, elaborado e intrincado que ele tem mesmo. O Faulkner faz muito uso do fluxo de consciência, né? O tão famado, tão mencionado, tão comentado, né? E às vezes tão preocupante para o leitor novato do fluxo de consciência. E aí ele privilegia o ponto de vista, ele não narra na primeira pessoa, mas ele privilegia o ponto de vista de um dos personagens, o Charlie, que é um adolescente, e ele é sobrinho do Gabe Stevens, um advogado, que já apareceu em outras obras do Faulkner, ele é um personagem recorrente. E esse advogado, o Gabe Stevens,
tio do Charlie, é quem vai defender o Lucas Buchan. E no que ele acompanha o fluxo de consciência do Charlie, a gente então tem aqueles parágrafos muito longos em que as frases são frequentemente interrompidas e intercaladas por outras frases que são partes de outros pensamentos. E aí ele faz dentro desse texto aquele vai e volta, né? Aquela ideia de passado, de presente, às vezes até de futuro, porque de vez em quando, como não é narrado na primeira pessoa, mas na terceira, ainda que ele esteja se voltando mais para o que acontece e para o que pensa e para o que sente o Charlie, o Faulkner às vezes nos revela alguma coisa que vai acontecer mais adiante ou que vai acontecer até em outro livro, né? Porque ele tem todo um universo criado, né? Ele tem personagens que são mencionados e que aparecem em outros livros, tipo a Comédia Humana do Balzac, que tem um pouco desse lado no Faulkner também. Eu considero esse um dos melhores livros que eu li esse ano, facilmente, sem favor algum. E eu acho que esse é um escritor que deveria ser mais lido, sabendo sim que ele vai te puxar pela mão e exigir que você preste atenção, que você não deixe a sua mente voar enquanto está lendo o texto dele, senão você vai perder o fio da meada. Mas que no final você vai gostar da história, vai se divertir, vai se deliciar com ela e vai gostar desses personagens e até ter saudade deles quando a história termina.